Bom, hoje a nossa edição é uma edição especial. Nós temos aqui já vários convidados que conversaram conosco. Nós temos, então, mais convidados para poder entender assuntos extremamente importantes, com várias visões e tal, para a gente formar a nossa própria opinião a respeito. E nós estamos aqui com o professor Ricardo Cabral, professor doutor em História e especialista em História Militar. Professor Ricardo, obrigado por atender a Nova Brasil. Muito obrigado, bom dia a todos os ouvintes da Nova Brasil. É sempre um prazer voltar aqui e falar com vocês, né? Na cobertura que foi feita por vários veículos internacionais, eu vi, por exemplo, na BBC, que um dirigente de Israel disse que o ataque que aconteceu, feito pelo Hamas, equivaleria ao ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Pois essas são ataques às Torres Gêmeas. Depois, os veículos todos andaram atrás do seguinte: o que é que aconteceu que foi possível passar? Várias manchetes, vários jornais internacionais. Eu separei aqui no site do Haaretz, que é um jornal publicado em Jerusalém, aonde o editorial é o seguinte: o que é que possibilitou o ataque feito por Hamas a Israel com essa magnitude? Então essa pergunta é a pergunta inicial que nós temos para você, professor. Né? Como é que o Hamas conseguiu fazer um ataque tão fulminante contra uma potência militar? Israel é uma potência militar. Agora há pouco outro nosso entrevistado contou que só de reservistas são 300 mil. Tem uma alta tecnologia militar e por aí afora. É possível dizer o que aconteceu que permitiu que um ataque dessas proporções acontecessem na madrugada do sábado? A questão está toda voltada para o aumento das capacidades israelenses nos últimos 3 anos. Né? Houve uma aliança do Hamas veja bem, o Hamas é sunita, e ele fez uma aliança com o Hezbollah, que é xiita, e recebeu assessoria e recursos da Guarda Revolucionária iraniana. Existe também, dentro da faixa de Gaza, uma rivalidade muito grande entre o Hamas e a Jihad Islâmica. E eles conseguiram se coordenar. Entendeu? Então, essa operação que nós estamos vendo hoje, ela tem uma característica muito importante. Ela foi muito bem coordenada, muito bem planejada, ela foi feita em ondas. Então você tem grupos pequenos, né, que são como comandos especializados em sabotagem, assassinato, emboscadas. Você tem grupos maiores de militantes que estão atuando normalmente, e você vê grupos extremamente treinados, como Força Armada, pronto para tomar postos de controle, como aconteceu. Você vê toda a doutrina militar de tomada de ponto foi explicitada, eles mostraram isso em imagem. Então, ou seja, é uma operação que foi planejada com antecedência. Entendendo? E eles conseguiram também um grande acordo com o Jihad, com o Hezbollah e com outros grupos da faixa de Gaza, de forma coordenada a invadir. Eles invadiram Israel por 14 pontos diferentes. Tiveram os ataques bem pontuais, aos postos de controle, depois eles foram aos assentamentos e, por fim, as cidades, vamos dizer assim, as cidades maiores, considerou Ashkelon, eles fizeram isso muito pontualmente. Ontem, segunda leva de ataque, uma segunda infiltração, onde eles foram muito rápidos em tentar recuperar. E é interessante que o dia 7 Israel demorou a reagir, só reagiu no final da tarde. Mas no dia 8, nós vimos as forças israelenses, e era interessante a gente observar as táticas usadas pelo Hamas. O Hamas era atacado, fazia uma pequena resistência, recuava, montava uma emboscada, as IDFs entravam e eram emboscadas ali. E aí havia um novo fogo, havia necessidade de pedir reforço. Isso aí, na Operação Limpeza, dificultou muito.
Um outro aspecto é que usar o que o Hamas, o Hezbollah, o Hezbollah nem tanto, mas o que a Jihad faz de melhor, que é infiltrar grupos de comandos para promover atentados. 4, 5 membros desses grupos, né, são grupos, alguns vão chamar de terroristas, a gente fica... É complicado, porque o Hamas o Hamas é definido no Ocidente como um grupo terrorista, mas na região, não, é como um partido político. Então isso é complicado, mas ele tem um braço militar que atua, né, de forma organizada, como nunca se viu antes. Né? E eu concordo, não sei se o 11 de setembro seria o melhor exemplo, mas a Guerra do Yom Kippur, 1973, uma falha brutal da inteligência israelense, né, ou então de análise, ou então uma decisão política, mas não importa. O que aconteceu é que Israel deixou isso acontecer, né? E o Hamas foi extremamente competente em camuflar as suas intenções e a proporção, porque o que ficou transparente nas publicações israelenses e que circula dentro de Israel é que o governo Benjamin Netanyahu, ele demorou a reagir. Ele não esperava, né, uma ação de tão grande porte e coordenada pelo Hamas. É isso que aconteceu. Professor, Israel anunciou ali o bloqueio ali de Gaza, mas para eliminar o Hamas, como foi prometido ontem, tem que ter essa incursão militar. O que dá para esperar de uma incursão dessa, que é um banho de sangue e guerra de guerrilha? Bem, vamos lá. Primeiro você tem que limpar a área, né? Informações de hoje, porque eles estão 6 horas à frente. Então lá já é de tarde. Israel já retomou o controle de toda a área em redor, né, toda a área israelense, ao redor da faixa de Gaza. Ponto. O segundo aspecto, né, é o que você vai fazer. A aviação israelense, ela está bombardeando a área de fronteira, e isso fez com que houvesse um deslocamento. Aí os números, né, são diferentes. Né? Israel diz que se deslocaram 20 mil, já o Hamas diz, a agência Quds do Israel, do Hamas, diz que de 70 a 80 mil pessoas tiveram que se deslocar da fronteira. O que seria essa operação? A operação é uma operação de combate urbano, que é um horror para qualquer exército, né? É muito difícil combater na cidade, ainda mais em ruínas, né? E você precisa de um grande efetivo. Né? Nesse tipo de combate, a proporção é 3, 4, 5 por 1, às vezes 6 por 1. Para fazer penetrar na cidade, você precisa de veículos blindados, você precisa de helicópteros, você precisa estar com drones atuando a todo momento em reconhecimento e ataque. Então, é uma operação bastante complicada. E aí, o que acontece? A característica dessas organizações, que é usar os civis como escudo humano. Então, a operação, provavelmente, né, ela vai causar muitas mortes. Só para vocês terem uma ideia, os números que eu peguei agora, coisa de 20, 30 minutos atrás, né? O número de mortos de Israel, 900 pessoas, né? Pelo menos 900 pessoas, no mínimo 2.500 feridos, tá? Isso os números assumidos pela Quds, do Hamas, né, com relação aos palestinos. 450 mortos, 2.300 feridos. Senhores, isso é tudo mentira. É provavelmente muito mais do que isso. Muito mais. Só no festival de dança, os militantes do Hamas que desceram de parapente mataram quase 200 pessoas. Né? Só ali. Né? Vários os postos atacados, conta-se corpos, né, de 20 a 30 corpos. Então, a morte de pessoas, e eles passaram por uma estrada, acho que é a 232, em veículos que a gente chama de technicals, que são essas SUV, essas caminhonetes com metralhadoras, né, e eles saíram atirando em todos os carros, matando todas as pessoas que estavam no caminho. E estão executando civis, entendendo?
prenderam crianças, tem imagens de crianças presas em gaiolas, né, crianças presas em outros locais, e o assassinato dos pais. Né, nós estamos vendo isso. Israel, por outro lado, né, está bombardeando, antes, né, vou dizer, das condições normais de temperatura e pressão, Israel avisa, esse prédio será destruído. Dá 5 minutos, 10 minutos para sair e joga uma bomba lá. Israel tem feito ataques de toda a infraestrutura palestina, são quase... aí vem as informações mais desencontradas, né? Tem uns que dizem que foram 200 alvos, outros dizem que foram 600 alvos, mas a verdade é que Israel está demolindo toda a infraestrutura palestina. Toda ela. Conhecida e desconhecida. Toda ela conhecida e as que estão camufladas. A tendência é aumentar o nível de violência. Por quê? Porque os palestinos vão resistir e vão usar os civis como escudos, inclusive prisioneiros israelenses. Tem se falado nos últimos dias, por exemplo, que falta munição e armas para a Ucrânia. A Rússia já enfrenta falta de munição e também armas. Há outras guerras, né, pelo mundo, principalmente na África, assim, em outras regiões, professor. E essa questão assim, da produção de arma, agora, num pensamento assim, tem arma e munição para tanta guerra, professor? Bem, o Ocidente gastou grande parte dos seus estoques fornecendo para a Ucrânia. A Rússia gastou uma parte dos seus estoques, mas ainda tem, aparentemente, muitos estoques e conseguiu 2 fornecedores. No caso, a Coreia do Norte e o Irã, no caso da Coreia do Norte, para obuses, né? E o Irã para foguetes, drones, etc. Isso já ajuda a logística. Com relação às armas, o que eu queria colocar de mais interessante são os assuntos que tem na mídia norte-americana e europeia, que surgiram, né, que Israel, né, conseguiu capturar armas norte-americanas, né, que a princípio foram fornecidas para a Ucrânia, né, junto com o Hamas. Isso é uma denúncia grave, né? Isso é algo que, né, já está se falando desde o ano passado, que parte, né, do armamento fornecido pelo Ocidente à Ucrânia foi desviado para o mercado de armas e, né, aí envolve o ex-ministro da Defesa, envolve gente do gabinete de Zelensky, envolve gente ligada ao governo, e que esse armamento, agora que apareceu primeiramente na África, agora está no Oriente Médio, na mão do Hamas. É algo assim. Com relação à produção de armas, vamos aqui lembrar 2 detalhes. Né? Primeiro detalhe, a Rússia, né, ela ativou a sua indústria bélica, toda a indústria bélica, toda, é diferente, né? Ela tinha várias fábricas hibernando, ela ativou toda a sua BID, né, que a gente chama, né, sua base industrial de defesa, em outubro. O Ocidente só começou a fazer isso em março. Então, é uma gravidez. Aqui no Ocidente, a gente vai levar de 9 a 12 meses para que as linhas de produção voltem a pleno vapor. Enquanto que a Rússia já está a pleno vapor desde o início do ano. Né? Meu amigo, arma talvez seja o segundo melhor negócio do mundo, vender arma. E você vai ter... Você vê que tem a demanda, né? Demanda para isso tem. Professor, muito obrigado aí por nos ajudar a entender o que está se passando. Muito obrigado. Obrigado, bom dia para vocês e bom programa. Eu sou Ricardo Cabral, professor doutor em História, especialista em História Militar. Acho que aprendemos muito com ele, né, Paulão? Pois é arma que não acaba mais. Essa história de desviar armas, e até na Ucrânia houve afastamento de militares aí com denúncias de envolvimento em corrupção. Ele lembra o seguinte, ele diz que os números que estão sendo divulgados, de mortos de lá e de cá, não são reais. Aí me lembrei daquela frase, Paulão, que diz que numa guerra a primeira vítima é... A verdade. É isso aí. E eu me lembrei também agora, falando nessa resposta, do filme O Senhor das Armas. Muito bom. Quem não viu ainda, belíssimo. É o Nicolas Cage, que é o... Nicolas Cage. Vale a pena. Quem não viu, você matou em cima. Quem não viu o filme... E existem muitos senhores de armas pelo mundo. O Senhor da Guerra, o filme, né? O Senhor das Armas. Senhor das Armas. Vale a pena ver. Muito, muito, muito bom. Interessantíssimo. Bom, vamos então já para a prestação de serviço.